Bom dia, meus amores! Hoje, na nossa aulinha de História, nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos e deveres das crianças. Vamos seguir o nosso cronograma. Nós temos a oração, correção da atividade, explicação da aula e a agenda. Hoje nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora que a gente já fez a nossa oração, vamos para a nossa correção. A nossa correção será no livro de História, na página 124 e 126, e no livrinho de reforço, na página 135. Todo mundo pegando o livrinho de História. Vamos ler com a tia, página 124. Primeira questão. Assinale o que for certo. Na escola, aprendemos muitas coisas úteis? Sim, então a primeira nós vamos marcar um X. Próxima. Todas as escolas são iguais? Não, essa nós não vamos marcar. A escola é muito importante para a nossa vida? Sim, todo mundo marcando essa. Na escola, nós só praticamos esportes? Não. Um bom aluno deve faltar às aulas e não estudar? Não. Então, nessa questão, nós vamos marcar apenas duas alternativas, a primeira e a terceira. Vamos colocando certinho, tá? Segunda questão. Faça a correspondência entre as colunas. Primeiro, particulares. 2, municipais. E 3, estaduais. Então, vamos lá. São as escolas da prefeitura? É o 2, são as escolas municipais. Muito bem. São as escolas mantidas pelo governo do estado? São as escolas estaduais, nós vamos colocar um 3. São as escolas onde os pais pagam para os filhos estudarem? 1, que são as escolas particulares. Então, na coluna vai ficar 2, 3 e 1. Terceira questão. Complete com as palavras certas. Estudo numa escola, vocês vão colocar particular. B, ela tem um andar. Ela é grande. Quarta. Quais são as regras mais importantes em sala de aula? Pense junto com os seus colegas. O professor anotará na lousa e você copiará no espaço abaixo. Então, como sugestão de resposta, vocês podem colocar: fazer silêncio, levantar a mão antes de falar, não sujar a sala de aula, respeitar os colegas e professores. Vamos agora para a página 126. Atualmente, há diferentes escolas. Observe. Então, observem aí as imagens, né? Depois de observar, o que é que vocês vão fazer? Desenhe abaixo a escola mais antiga do seu bairro. Então, aí vocês iriam desenhar a escola mais antiga do bairro. Caso no seu bairro não tenha escola, você pode fazer o desenho do bairro vizinho, tá certo? A escola do bairro vizinho. Agora nós vamos para o livrinho de reforço. Todo mundo pegando o livrinho de reforço e abrindo na página 135. Pegaram? Pois vamos lá. Primeira questão. Você já aprendeu que as escolas são diferentes umas das outras? Por que isso acontece? Como sugestão de resposta, vocês podem colocar assim: por causa da má distribuição dos recursos, por falta de iniciativa pública ou privada. Segunda questão. No espaço abaixo, desenhe a sua escola. Não se esqueça de colocar o nome dela.
Então aí vocês iriam desenhar o nosso querido IC e colocar o nome dele, tá certo? Agora escreva algumas características de sua escola. Então vocês poderiam colocar que é uma escola grande, uma escola bem espaçosa, né? E essa era pessoal. Vocês iriam colocar de acordo com as características que vocês acharem importante. Agora que a tia Leila já fez a correção, nós vamos aprender um pouquinho sobre os direitos e deveres das crianças. Antes da tia Leila entrar nesse assunto, nós vamos ouvir uma música que faz parte do nosso conteúdo, tá certo? Vamos ouvir junto. Meninos e meninas, não olhem raça, religião nem cor. Chame os filhos do bombeiro, os dois gêmeos do padeiro e o caçula do doutor. Meninos e meninas, não olhem cor nem raça ou religião. Bons amigos valem ouro, a amizade é um tesouro guardado no coração. Gostaram da música, meus amores? Essa música ela tem no nosso livrinho de história, de acordo com a atividade que nós vamos fazer na hora, depois da explicação. Para assegurar seus direitos, foi criado um estatuto que protege por lei os direitos de cada criança. O nome desse estatuto é o ECA. Todas as crianças têm direitos e deveres. O Estatuto da Criança e do Adolescente é conhecido pela sociedade por ECA. A lei que deu vida ao ECA é de número 8.069, de julho de 1990, e esta foi sancionada pelo ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. O ECA nada mais é do que um instrumento de cidadania. Na verdade, o ECA é uma lei, fruto da luta de movimentos sociais, de profissionais e pessoas que se preocupam com os direitos da criança. Agora nós vamos assistir um vídeo que vai falar sobre a importância do ECA, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos todo mundo assistir, prestar atenção para compreender a importância desse documento. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva.
Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar e conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. Gostaram? Pois é isso mesmo. Toda criança deve ter seus direitos garantidos. Isto é lei, de acordo com o Estatuto da Criança. Mas é preciso também que cada criança conheça desde cedo os seus deveres. Esses deveres começam em casa, onde a criança deve crescer com senso de organização e de responsabilidade. Os direitos não excluem deveres. As crianças têm direitos, mas também têm responsabilidade ou obrigações, e têm por isso que respeitar os direitos e as responsabilidades dos adultos e das demais crianças e jovens com as quais convivem. As crianças têm. Toda criança tem o direito a não ser maltratada, mas também tem a obrigação de não maltratar os outros. A criança tem o direito a não ser exposta a situação de risco, mas também a obrigação de não expor os outros a situações de risco. A criança tem o direito a ser ouvida, mas também a obrigação de ouvir os outros. A criança tem
o direito a não ser discriminada, mas também a obrigação de não tecer comentários ou ter comportamentos de natureza discriminatória contra os outros. A criança tem o direito a ver sua privacidade respeitada, mas também a obrigação de respeitar dos outros. A criança tem o direito à educação, mas também a obrigação de frequentar a escola. A criança tem o direito à proteção da vida privada, mas também a obrigação de respeitar a privacidade dos outros. A criança tem o direito a ser protegida contra qualquer forma de intimidação verbal ou física, contra qualquer forma de abuso ou exploração, e a obrigação de não intimidar, abusar ou aterrorizar os outros. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre os direitos e deveres da criança, nós vamos fazer a nossa agenda para aprofundar melhor esse conteúdo. Hoje a nossa atividade será no livro de História, na página 129 até 135. Boa atividade, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos. Amo vocês.